Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gênesis, o princípio. Mensagem 17, a Arca de Noé. Leitura da Bíblia, Gênesis 6, versículo 11 até 22. Só para contextualizar quem está ouvindo essa transmissão, nós estamos no meio da conferência, aliás, penúltimo dia da conferência internacional aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, e nós, com muita alegria, acabamos de participar de um momento comemorativo da editora Árvore da Vida, com a sua existência maravilhosa de 50 anos. E o Senhor tem usado grandemente essa ferramenta, porque sem ela não teríamos livros que carregam o Evangelho do Reino para nós semearmos, em toda a terra habitada. Então, graças a Deus por essa ferramenta maravilhosa, e por meio da colportagem e através dos trabalhadores da última hora da igreja, nós estamos, dentro do que o Senhor nos permite, estamos procurando ser fiel ao Senhor em todos os continentes que o Senhor nos abrir a porta. Então vamos, como o nosso tempo já está um pouco já adiantado, vou já entrar diretamente na mensagem. Vamos lá para versículo 11 de Gênesis capítulo 6, que diz o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Irmãos, como resultado da devassidão sexual dos anjos, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, essas expressões foram usadas no livro de Judas, versículos 6 e 7, gerando gigantes, nefilins, gigantes, pela mistura de espécies, algo totalmente abominável para Deus. A humanidade caiu em meros prazeres carnais, e a violência se multiplicou devido aos seres de estatura e força desproporcionais aos seres humanos normais. Imagina só, os filhos híbridos que nasceram eram de uma estatura totalmente desproporcional aos seres humanos normais, e também com uma força desproporcional. Eles eram muito mais fortes, é por isso também que aumentou a violência na terra. Então, se nós analisarmos melhor Judas, versículos 6 e 7, abra a Bíblia para você entender um pouco melhor. Judas, versículo 6, onde diz que os anjos não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Essa palavra, não guardaram o seu estado original, ele tem o sentido de posições de autoridade, ou eles não conservaram, na versão NVI, Nova Versão Internacional, ali diz: não conservaram as suas posições de
autoridade, né? Que posições de autoridade Deus conferiu aos anjos? Ou seja, não guardaram o seu principado, um lugar onde Deus deu para eles um principado, o seu domínio ou o governo dos anjos. Então eles têm um espaço deles, para eles ficarem dentro desse espaço, é o domínio dos anjos. Mas eles saíram desse domínio e vieram, né, para um estado que não é deles, tá? Então o lugar de atuação dos anjos caídos, principalmente os anjos caídos, porque isso está em Efésios 2:2. Vamos dar uma olhada. Efésios 2:2. Como diz? Senhor Jesus. Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, né? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a esfera do domínio, a esfera do seu principado é no ar, não é aqui na superfície da terra, tá? Deus não deu a esfera do domínio deles aqui na terra, tá? Então, e por outro lado, Cristo perdão, aqui diz o quê? Segundo o príncipe, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, ele é o príncipe dos seus principados e potestades. É o que nós lemos em Efésios 6, não é isso? Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, onde? Nas regiões celestes. Quer dizer, existe um espaço que Deus determinou que eles governem, eles dominam. Eu digo esses principados potestades que seguiram a Satanás. Então, mesmo assim, eles têm um espaço para eles dominarem, eles agirem, onde eles exercem o seu governo. Portanto, né, irmão, o lugar de habitação deles é o seu domicílio, né? Então, não é na terra, é nas regiões celestes ou no ar. Pense bem, o lugar de habitação de Deus, que é o seu domicílio, é o terceiro céu. Deus está no terceiro céu, onde está o seu trono. E o lugar de habitação dos principados e potestades de Satanás, Deus determinou que seja no ar. Ou seja, o domicílio deles é nas regiões celestes. E o lugar de habitação do homem é na terra. Vocês perceberam? O domicílio de Deus, terceiro céu. Dos principados e potestades no ar. E o homem, domicílio do homem é na terra. Então, os principados e potestades não têm permissão de Deus de sair do seu domicílio e invadir o espaço do homem. Eles não têm essa permissão, sem a permissão de Deus. Isso eu já li em Jó capítulo 1, versículo 12 e capítulo 2, versículo 6. Então, se Deus não permitir, eles não podem atuar. Vocês lembram que Satanás teve que pedir a Deus? Quando Deus deu a permissão, ele fez, tá? Então, sem a permissão de Deus, eles não podem atuar aqui, tá? Então, os anjos caídos não guardaram a região que Deus permitiu exercer o seu principado, deixaram o seu domicílio e foram após outra carne, que não é da esfera deles, certo?
e a carne, que é a carne humana, algo absolutamente proibido por Deus. Por isso estão sendo guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E o péssimo exemplo deixado por esses anjos caídos, infelizmente, foi seguido pelos habitantes de Sodoma e de Gomorra, indo após outra carne, né, que está em Romanos capítulo 1, versículo 27. Romanos 1, 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Quer dizer, essa situação anormal de ir após outra carne, né, não é algo permitido por Deus, que os anjos fizeram. Os homens de Sodoma e Gomorra copiaram e fizeram essa situação tão triste, né? Então, irmãos, portanto, irmãos, o casamento é algo estabelecido por Deus. O que é estabelecido por Deus, irmãos, é algo santo. Deus não estabeleceu, eu já não li, Gênesis 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem, né, a pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E em Hebreus 13, versículo 4, ele afirma, né, vamos dar uma olhada, Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Vocês perceberam? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Portanto, irmãos, todos devem zelar pela pureza do casamento, devem evitar qualquer brecha para quebrar esse princípio. O relacionamento, irmãos, entre os de sexo oposto deve ser com a maior pureza, deve manter sempre um distanciamento seguro, para não dar ocasião à carne. Eu vou insistir. Todos nós devemos honrar o casamento. Não devemos permitir nenhuma brecha aconteça qualquer coisa desse tipo fora do casamento. Portanto, nós estamos aqui trabalhando para pregar o Evangelho do Reino, e para pregar o Evangelho do Reino nós temos vários instrumentos, várias ferramentas. Nós temos, para começar, casa de adolescentes, nós temos o CEAP, nós temos casa de comportores, nós temos o PAC, não é isso? Irmãos, e nós temos irmãos e irmãs que nós saímos para pregar o Evangelho, nós saímos para fazer Vem Ver, nós saímos para fazer Missão Família, viajamos, né, com Expolivro para pregar o Evangelho em outras cidades. Irmãos, sempre tomando muito cuidado o relacionamento entre irmãos de sexo oposto. Vocês concordam comigo? O inimigo não tem como nos barrar na pregação do Evangelho do Reino. Ele está furioso, porque o Evangelho está sendo pregado em todos os continentes. Os nossos comportores são muito engajados. Os nossos irmãos e irmãs das igrejas são todos muito engajados. Nós temos intrepidez,
ousadia de pregar o evangelho do reino em todo lugar. O inimigo está desesperado, não sabe como abarrar isso. Mas ele pode nos enfraquecer na questão moral. Ele pode nos enfraquecer abrindo brechas entre nós. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos fechar todas as brechas? O contato entre homem e mulher, que se não for cônjuge, devemos ter contato com maior pureza. Distanciamento. Nunca esteja dois do sexo oposto no mesmo recinto fechado. Mesmo às vezes, evite pegar carona. Às vezes não dá, mas seja o mais puro possível. Dá para praticar isso ou não? No CIAP, Casa de Comportores, no PAC, Casa de Adolescentes. Irmãos, nós temos que tomar maior cuidado, certo? Não vamos abrir brecha para o inimigo nos manchar. Amém? Então vou falar só isso. Espero que vocês levem com maior seriedade e gravidade sobre isso. Eu desde juventude, eu tenho aprendido a manter distância com as irmãs, os do sexo oposto, e procurado servir, relacionar-me com a maior pureza possível. Então, sempre mantendo distância, mesmo é por causa também dos testemunhos, do testemunho para os que vêm de fora. Tá? Então, vamos cuidar bem disso na igreja, que o inimigo não nos pegue nisso. Porque se alguém cair nisso, irmãos, é muito difícil, por causa do mau testemunho, ele servir do mesmo jeito que estava servindo. Não vamos arruinar nosso futuro de serviço ao Senhor por esse descuido. Concorda comigo? Então, o casamento ilegal dos anjos caídos com a raça humana não somente quebrou um princípio de Deus, poluiu a raça humana. Por isso Deus resolveu dar cabo de toda carne. O homem tornou-se totalmente carnal, conforme eu falei na mensagem anterior, a ponto de Deus retirar o seu espírito, que até aquele momento ainda agia no homem, ainda se esforçava em ajudar o homem. Porém, o homem passou dos limites, tornou-se totalmente carnal. Os nossos dias atuais não são muito diferentes aos do tempo de Noé, pois estamos bem próximos da vinda do Filho do Homem. Os homens somente se preocupam com seu prazer carnal, seja na área do casamento, seja em prazeres em comida ou bebida. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Se você acredita que a vinda do Senhor está bem próxima, então o que está descrito aqui são os nossos dias. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio
e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, ninguém se preocupava com a vontade de Deus. Todos estavam correndo atrás dos prazeres da carne. Não é errado comer, não é errado beber, não é errado casar-se e dar-se em casamento. Mas, irmãos, os excessos e os abusos nessas áreas para satisfazer o prazer carnal estão bem presentes nos nossos dias. Estão ou não estão? Não é questão de beber, comer e beber, casar ou estar-se em casamento. É o excesso nisso, em busca de mero prazer carnal. Então Deus manda, e ninguém se preocupa com a vontade de Deus, e ninguém teme o julgamento vindouro com a vinda de Cristo, porque o juízo chegará, nada vai ficar impune. Então, voltando lá para Gênesis 6, vamos continuar a leitura. Gênesis 6, onde estamos? Versículo 14. Deus então ordena a Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Betume aqui é piche, betume do petróleo, tá? Deste modo a farás. Então, vamos lá. Antes de continuar, vamos ver Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou Noé uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Primeira pessoa que nós vemos em Hebreus 11, que pela fé foi justificado, foi Abel. Depois, em Hebreus 11, depois no versículo 5, foi Enoque, que andou com Deus. E agora é Noé. Noé também foi justificado porque creu em Deus. E ele então aparelhou uma arca. Irmão, você já imaginou que loucura? Num tempo normal, alguém faz uma arca enorme em terra seca. Onde se constrói navios? Onde se constrói barcos? Ou no porto do mar, ou junto a um rio, certo? Porque a hora que terminar, lança-se a água. Mas fazer isso no meio da terra, eu nunca vi alguém fazer no meio da terra. Irmãos, a sensação que nós tivemos quando nós construímos esse auditório, as pessoas viam-nos com esse investimento grande que fizemos aqui, as pessoas diziam: vocês são loucos, vocês estão construindo uma arca no meio do nada. Porque esse auditório, que na verdade não há um segundo auditório que eu conheço no Brasil que tenha esse pé direito, que tenha essa amplitude. Deveria fazer num centro urbano, deveria fazer num lugar onde as pessoas usam, mas não fazer aqui em Sumaré, no meio do nada. Nós éramos tidos como loucos.
investindo tanto dinheiro no meio do nada. Noé fez isso. Noé construiu a arca conforme a palavra de Deus. Foi divinamente instruído. Ele fez pela fé. As pessoas passavam e zombavam dele, riam-se dele. As pessoas riam-se de nós, fazendo isso aqui, ó, essa loucura aqui. Mas irmãos, olha quanto está sendo útil para o Senhor. Por isso, irmãos, Noé andava com Deus. Alguém que anda com Deus, o que você acha que faz andar com Deus? Por exemplo, você anda com seu amigo, vamos caminhar junto, vamos andar. Andar para quê? O que é andar com Deus? Eu ouvi a sua palavra. É ou não é? Noé andava com Deus. Você acha que os dois andavam calados? Os dois discípulos de Emaús viram Jesus se juntar a eles. O que fizeram? Falaram, conversaram. Irmãos, quem anda com alguém é para conversar, para conhecer o coração do outro. Então quem anda com Deus ouve diligentemente a sua palavra. E Noé ouvia a palavra de Deus e cria na palavra de Deus. Então, como crer? Por isso que o Romanos 10, versículo 14, versículo 17, nós falamos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, como Noé tinha fé em construir aquela coisa tão gigantesca no meio do nada, levou 100 anos para construir aquela arca. Irmãos, por quê? Porque ele andava com Deus e Deus falava com ele. Ele creu. Irmãos, você tem esse hábito de andar com Deus? Você tem hábito de ouvir o Senhor falar com você? Você tem hábito de fazer imersão ultra refinada? Você tem hábito de ter grupo de energização e câmara de energização? E juntos nós, irmão, ouvimos, andamos com Deus e nós passamos a conhecer o que Deus quer, e nós, pela fé na sua palavra, nós vivemos como Noé, como um justo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Versículo 4, eu já li. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Irmãos, Noé era pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez cair o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Irmãos, imagina só Noé, durante aqueles tantos anos de construção da arca, as pessoas zombando dele, rindo-se dele, fazendo aquilo para nada, gastando dinheiro, gastando tanto material, mas ele certamente, quem passava, ele pregava a justiça àquela geração pecaminosa, para que se arrependessem da sua maldade e violência e se voltassem a Deus. Senão, Deus viria o justo julgamento de Deus sobre todos eles. Mas nenhum se converteu, ninguém se arrependeu, ninguém voltou para o Senhor. Ó Senhor Jesus, Pedro, eu li isso, na sua primeira epístola, fez referência aos espíritos em prisão, que são esses anjos, pois os anjos são espíritos. Hebreus 1, versículo 14 fala o que? Espírito. Os anjos são espírito ministrador, não é isso? Dá uma olhada. 1, 14.
não são todos eles, referindo-se a anjos, não são todos eles espíritos ministradores? Sabe o que é ministrar? É servir. Não são todos eles espíritos servidores que servem, enviados para quem? Para quê? Para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Você é aquele que haverá de herdar a salvação? Então você tem anjos servindo a você e você não sabe. Estão servindo você. Então esses anjos, aqueles anjos foram desobedientes no dia de Noé, estão presos no abismo da escuridão, onde aguardam juízo do grande dia, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Irmão, se não fosse a arca, até essas 8 pessoas também morreriam afogadas. Irmãos, olha só o que fez essa arca. Essa arca nos salvou. Noé devia parecer como um louco, pregando a justiça, anunciando o juízo de Deus sobre toda a impiedade, ainda mais construindo em terra seca uma enorme arca. Toda a construção de barcos e de navios é feita junto a um rio ou junto ao mar para serem lançados à água quando estiverem prontos, mas Noé preparava a arca no meio da terra, o que fazia nenhum sentido, devia ser motivo de muita zombaria. Já comentei sobre isso. Então agora vamos ver as dimensões da arca. Vamos ver? Que tamanho era a arca? Gênesis 6, versículo 15 e 16. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e altura de 30. 300 côvados significa 135 metros de comprimento. Olha o tamanho da arca, tamanho do barco. Não é um barquinho não de pesca, não. É uma arca enorme de 135 de comprimento e 50 de largura, 50 côvados de largura. Quanto mede um côvado? Quem sabe? Hein? Quanto mede? Aproximadamente 45 centímetros. 45 centímetros. Então, 50 côvados dá 22,5 metros. Então, é 22,5 metros de largura, 135 metros de comprimento e altura de 30 côvados, ou seja, 13,5 metros de altura. 13 metros. Ainda com um teto aqui, ó, versículo 16: farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. O que quer dizer isso? Essa arca, na sua lateral, não tinha nenhuma janela. Tem nenhuma janela na lateral. Mas lá em cima, no teto, então entre o teto e o corpo da arca, havia uma abertura, tá? E essa abertura é de 1 côvado, isto é, de 45 centímetros. É uma abertura de onde, lá do teto, de onde vem a luz, de onde vem o ar. E uma só entrada, uma porta na lateral, tá? Versículo 16: a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, pavimento inferior, um segundo e um terceiro. Então são 3 pavimentos, 3 andares,
um piso inferior, um piso intermediário e um piso superior. O que significa isso, irmãos? Porque no versículo 14 diz que é para usar tábuas de cipreste e passará, calafetará betume por dentro e por fora. O que significa isso? Cipreste é uma madeira resinosa, resistente à água, às intempéries da água, aguenta as intempéries da água. Então prefigura Cristo crucificado, resistente aos ataques da morte. Atos 2:24. Dê uma olhada. Atos 2:24. Graças a Deus por Cristo crucificado, nós temos a arca que nos salvou, né? 2:24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Quer dizer, a morte não conseguiu atacar a Cristo crucificado. Cristo crucificado é resistente à morte. Então, graças a Deus, irmão, por causa do Cristo crucificado é que nós estamos salvos. Senão teríamos também perecido nas águas do dilúvio. Mas Cristo nos salvou, porque Cristo crucificado é essa madeira resistente aos ataques da morte. Aleluia! E as tábuas de cipreste deviam ser cobertas de betume ou de piche. O betume representa o sangue redentor de Cristo, o qual deve cobrir todo o edifício de Deus por dentro e por fora. Você não está muito convencido disso, né? Então vamos lá, Levítico 4. Levítico 4, versículo 5. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, o trará à tenda da congregação e, molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, o altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tá? E capítulo 6 de Levítico, versículo 30. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação no santuário, no fogo será queimada. Capítulo 16, versículo 14. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo, né? Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma maneira, mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Irmãos, isso vai até no versículo 19, né? Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Hebreus 9:21.
Porque havia sangue em todo quanto é lugar. 9:21. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Irmãos, o betume, a cobertura de betume por dentro, porque Deus manda passar por dentro e por fora. Por dentro é para a paz de Noé e de sua família. Quando você olha para aquela madeira totalmente coberta de betume, Noé e sua família fica em paz, fica tranquilo. O sangue do cordeiro faz com que você tenha paz, paz com Deus, né? Hebreus 9, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de bezerros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, porque o sangue nos dá paz. Então aquele betume por dentro nos dá paz, certo? E o betume por fora é para satisfação de Deus. Êxodo 12, 13. Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, eu, Deus, vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue nos umbrais da porta, né, e na verga da porta é para Deus. Quando Deus olha para aquele sangue, Deus sabe que ali Ele não vai destruir. Então, irmãos, o betume é por dentro e por fora. Então, a família de Noé foi salva do julgamento de Deus pela cobertura de betume, isto é, pelo sangue, da mesma forma como o povo de Israel foi salvo do juízo de Deus naquele dia da Páscoa. Senão eles teriam morrido, os primogênitos teriam sido exterminados, né? Hoje nós somos salvos da ira de Deus pelo sangue de Cristo. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Do lado de fora da arca era o juízo de Deus, havia ira de Deus sobre aquela geração má, aquela geração corrupta, mas dentro da arca eles estavam protegidos da ira de Deus pelo sangue do Cordeiro. E as dimensões todas são em múltiplos de 3 ou de 5, não é isso? 300 côvados, 50 côvados, 30 côvados, é sempre múltiplo de 3 ou 5. O que significa o número 3 na Bíblia? Quem sabe? Que significa o número 3 na Bíblia? É o Deus triuno, é a trindade divina, para poder alcançar o homem, para poder ele se dispensar ao homem, dispensar a sua vida e a sua natureza santa ao homem, certo? Então, Mateus 28, 19, Deus manda-nos ir por todas as nações para batizar, né, todas as nações, para quê? Para o quê? Para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E 2 Coríntios 13, 13, que ele diz aqui, a trindade é para quê? 2 Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus é amor. E como faz com que o amor de Deus chegue até você? Então, o amor de Deus precisa da graça de Cristo Jesus, que nos é dado gratuitamente pelo sangue de Cristo. E o amor vem pela graça e chega até você pela comunhão do Espírito Santo. Então a trindade é o próprio Deus triuno fazer chegar a sua riqueza até você, certo? E o número 5 que é? O número 5 é composto de 4 mais 1. Você pode ver a sua mão, o palmo da sua mão. Você não vê um número 4 e 1 separados? Você tem 4 dedos e tem um dedão, 1. 4 é o número da criatura. E o homem é o representante da criatura. E 1 representa o Deus único. Tá? 4, vamos lá. 4. Deus, é Deus único, vamos lá, Deuteronômio 6:4, Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Ele é único. Isaías 45:5, como diz? Isaías 45:5, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conhece. Então eu sou o único Senhor, não há outro. 1 Coríntios 8:4. 1 Coríntios 8:4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Um só Deus. E o número 4 é o número do homem que representa representante das criaturas de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 5, onde descreve os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes representam as criaturas. E as 4 seres viventes têm 4 rostos. E os 4 seres viventes têm o aspecto de homem. O homem representa os 4 seres viventes. E no rosto da frente é o rosto do homem. O rosto do lado direito é... Vamos lá ver, vai. Hein? Vocês não sabem, né? Não sabem, né? Aqui, ó. Capítulo 1, versículo 5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. Quer dizer, o homem representa os 4 seres viventes. Aí no versículo 10, a forma de seus rostos era como o de homem, na frente. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, o rosto de boi e também o rosto de águia por trás. Mas aqui não fala atrás, tá? Porque na verdade todo lado que ele vai à frente, né? Então, o homem número 4 representa as criaturas, e o homem representante das criaturas. Irmãos,
que é número 5, que significa o número 5? O que é 4 mais 1? Imagine você, que você não tem 4 dedos aqui, só tem um aqui, só tem um dedão. Como é que você executa tarefas? Como é que você pega esse copo? Como é que você pega aqui, ó? Né? E se tivesse só 4 dedos, não tivesse esse dedão, também fica difícil de fazer as tarefas. Então, 4 mais 5 é o número de responsabilidade. Irmãos, quando a criatura está conectada ao Deus Criador, coopera com Deus Criador, o homem consegue arcar com a sua responsabilidade. Deus, se você está na linha de Caim, você só tem 4, falta-lhe 1. Então, graças a Deus, na linha de Abel, na linha de Sete, na linha de Enos, que começou a invocar o nome do Senhor, nós agora temos 1. E Deus precisa do homem para executar sua tarefa. Se o homem não lavrar o solo, ele não manda chuva. Então, se você trabalhar, o Senhor manda chuva. Por isso, irmãos, número 5 é o número da responsabilidades. Então, quando nós dependemos do Senhor, invocamos o nome do Senhor, nós vivemos andando com Deus, seguimos a sua palavra, irmão, nós conseguimos arcar com a responsabilidade. E a abertura, a janela, a única janela está no teto. Significa, irmãos, esse teto aqui significa meio-dia, significa o sol a pique, tá? Então, seria a posição do sol ao meio-dia, o que indica que a arca é iluminada pelo céu. Assim como a igreja hoje é guiada pela visão celestial. Nós não somos guiados pelas nossas filosofias, pelos nossos conhecimentos, mas nós somos guiados pela visão que vem do céu. Nós somos guiados pela revelação que vem do céu, né? Então, isso está aqui, e essa visão vem pela palavra de Deus. Atos 2:42, o ensinamento dos apóstolos, irmãos, é essa visão celestial. Gálatas 1, versículo 11, como Paulo diz. Quem sabe? Gálatas 1, versículo 11, como diz? Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Vem lá de cima, vem lá do céu. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 4, 17. 1 Coríntios 4, 17. Por essa razão vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Eu não ensino o meu caminho, eu ensino os meus caminhos em Cristo Jesus, tá? Efésios 3, versículo 2. Versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, Deus me confiou essa dispensação da graça, ou mordomado da graça, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco,
resumidamente. Quer dizer, o que Paulo pregava não vinha dele, o que ele pregava vinha dessa janela do céu, vinha da revelação, tá? Portanto, irmão, nós temos que tomar muito cuidado, nunca falar as coisas meramente do nosso conhecimento. 1 Timóteo 1, 3 e 4, né, que é, eu não vou ler, que é Paulo fala para admoestar alguns, né, para que ensinam, para não ensinar outra coisa, mas ensinar a palavra da economia de Deus, que é a palavra dos apóstolos. E também essa janela no teto é por onde sai o ar para respiração. Indica, irmãos, por meio dessa palavra que vem da visão celestial, da revelação que vem de cima, irmãos, o Espírito então, como ar, tem liberdade para executar milagres, sinais e prodígios. É isso que nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 43. Vamos ver rapidamente. Eu sempre para correr, eu quero suprimir leitura, mas se suprimir leitura quebra um pouco o entendimento, né? Então vamos lá, capítulo 2, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quer dizer, quando há palavra, quando há revelação, há prodígios, há sinais, há milagres, porque o Espírito tem liberdade de atuar. Capítulo 5 de Atos, capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, irmãos, onde há palavra profética, o Espírito, onde há revelação que vem do céu, é a palavra que sai da boca de Deus, o Espírito também entra por essa abertura. Quando o Espírito vem, irmãos, ele é que opera milagres, sinais e prodígios. Ele faz a obra de Deus. E também há uma só porta de entrada, não tem duas portas, só tem uma. Sabe por quê? Vocês se lembram de João capítulo 10? Quem se lembra? Não? Naquele aprisco, quantas portas tem? Capítulo 10, versículo 9. Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Irmão, Jesus é a porta. Só tem um Jesus, então só tem uma porta. Essa arca só tem uma porta. E Jesus também é o caminho, o único caminho se chegar a Deus. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu sou a porta e eu sou o caminho, que quem entra por mim, ele vai achar o caminho para chegar-se até o Pai. Portanto, irmãos, os três pavimentos representam a nossa experiência com Deus. Nossa experiência sempre começa no piso inferior. O nosso primeiro contato com Deus é por meio do Espírito, ou não é? Efésios capítulo 1, versículo 13, como foi? Efésios 1, 13. Quando alguém pregou o evangelho para você, quando alguém falou a palavra da verdade para você, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Alguém pregou o evangelho para você e você creu. O que aconteceu quando você creu? Fostes selados com Santo Espírito da promessa. Então, quando você ouve o evangelho, crê em Jesus, o Espírito então sela você. Então a nossa primeira experiência com Deus é com o Espírito. Portanto, é no piso inferior. E depois, irmãos, nós temos experiência com o Filho, já o piso intermediário, porque o Espírito da verdade glorificará o Filho, né? Isso está em João capítulo 16, dá uma olhada.
João capítulo 16. Vocês têm paciência de ouvir essas coisas, não? Versículo 13. Mas não estou longe de terminar não, tá? Já estou terminando porque hoje ainda está tarde, né? Então 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é nosso primeiro contato com Deus. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí ele vai conduzir você então a mim, ao Filho. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber tudo o que é meu, vô-lo há de anunciar. Então nossa primeira experiência é com o Espírito. Quando cremos em Jesus, o Espírito nos leva ao Filho e o Filho nos conduz ao Pai. São 3 andares, certo? Portanto, irmãos, e o Filho é o caminho para nos conduzir ao Pai no piso superior. Isso também está além de João 14, e também está em Efésios 2, 18. Efésios 2, 18. Porque por Ele, né, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Irmãos, o acesso ao Pai pelo Espírito, pelo Filho, e hoje nós temos acesso ao Pai, tá? Então, agora vamos ver quem vai entrar na arca. Gênesis, voltar para Gênesis, né? Estamos no versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Esses ele levará. Leva contigo tudo o que se come, leva mantimento, leva alimento, né? Ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Deus consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Irmãos, Deus fez uma aliança com Noé antes dele entrar na arca. Que aliança é essa? Essa aliança, irmão, na verdade é a aliança do arco-íris. Está em capítulo 9, versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e a com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves como os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Irmãos, olha que alívio. Imagina só, de tempo em tempo Deus chegar a mandar dilúvio e exterminar todos na terra. Irmãos, graças a Deus, Deus estabeleceu a aliança já com Noé antes dele entrar na arca.
Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpetuar para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Toda vez que chove, nós conseguimos ver um arco-íris aparecer para a humanidade. Esse arco-íris é o sinal da aliança que Deus prometeu não mais destruir o homem com as águas do dilúvio. Então, irmãos, na arca somente, Noé então fez tudo consoante a tudo que Deus ordenara. Irmãos, esse modelo de ouvir a palavra de Deus e fazer tudo o que o Senhor ordena, irmãos, é o caminho da prosperidade para todo homem. Ele não retrucou, ele não questionou. Irmãos, tudo era coisa tão maluca, não é isso? No meio do nada, não tem nuvem de chuva ainda. Então Moisés providenciou tudo aquilo. E então Noé não questionou em nada. Irmão, por isso que nós temos que ser assim. Nós temos que ser simples com o Senhor, manter nossa pureza com o Senhor. O Senhor, andando com o Senhor fala conosco. O que o Senhor falar, irmão, vamos fazer. Por isso em Êxodo 19, 5 e 6, eu leio sempre para vocês. Deus disse assim para o povo de Israel: se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Irmãos, tudo que cabe ao homem fazer, irmãos, é ouvir diligentemente a palavra de Deus e andar segundo a ordem de Deus. É tão simples. E Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, nós lemos sobre inculcar. Também, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. E Deuteronômio 8, 3, que diz: também não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, esse é o segredo da bênção, segredo da prosperidade. Imagina se Noé tivesse duvidado ao Senhor. Tudo aquilo realmente era uma maluquice toda. Fazer uma arca daquele tamanho no meio do nada, certo? O céu ainda provavelmente estava sem chuva ainda. E ele levando animais, levando répteis para dentro do barco, dentro da arca, levando mantimento. Irmão, quantas toneladas de mantimentos? É uma loucura. Mas Noé não questionou. Noé creu na palavra de Deus, e isso salvou a vida dele e salvou a vida da família dele. Hoje, irmãos, a mesma coisa. Se nós cremos na palavra do Senhor, sem questionar, com simplicidade, com pureza, irmãos, esse é o caminho da nossa prosperidade. O Senhor vai nos abençoar e nós seremos salvos e a nossa família será salva, por nós obedecermos a palavra de Deus sem questionar, com simplicidade e com amor reverente à palavra. Era isso. Amém.